Vamos abanar para a glória do Senhor. Vamos abanar. Aleluia. Que Deus seja louvado pela essa lindíssima oportunidade que Ele nos concedeu, nós todos que estamos aqui presentes. Porque há outros nesse momento se encontram em outros lugares. Mas nós somos privilegiados de poder estar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus seja louvado. Amém, né? Antes de nos sentar, queria simplesmente a gente ler a palavra de Deus. Então estamos sempre no mesmo texto de ontem, no livro de Hebreus 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Não ouço o teu amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Palavra do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu sei que nesta tarde o teu povo não sairá daqui como eles vieram. Mas ao sair daqui, as suas vidas serão completamente transformadas. Porque todos que encontram o Senhor, há uma coisa que Ele faz na vida deles. E eu creio que essa tarde, há coisas maravilhosas que vai fazer na vida de cada um de nós. Senhor, eu dou este momento aos teus mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, faz favor. Hoje é o último dia. E eu queria, mais outra vez, reintegrar aos homens de Deus os meus agradecimentos mais profundos por tudo que vocês fizeram. E eu sei a ocupação que vocês têm, e principalmente nos finais de semana, mas vocês deixaram aquelas ocupações, porque também aqui havia uma outra ocupação, que é a ocupação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para comigo, vocês mostraram o amor do nosso Senhor. Eu sei que vocês não fizeram isso para mim. Tudo o que vocês fizeram para o Senhor. Porque vocês amam o Senhor. E eu vos peço que continuem sempre assim neste caminho, porque juntos somos vencedores. Que Deus, que eu servo, o Deus que me ungiu, que vos abençoe. Que Deus que eu servo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. E eu também queria dizer muito obrigado à organização por completo. E todos os filhos de Deus, filhas de Deus, que aqui estão presentes. Talvez os outros também participaram na organização, mas não conseguiram estar aqui presente hoje. E eu digo também muito obrigado. E muito obrigado à cidade do Lubango e às autoridades que nos permitiram que a gente possa fazer esse evento aqui no Lubango. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler a palavra de Deus, mas eu vou explicar hoje de uma história. Vou explicar uma história de alguém. E essa pessoa, ele chama-se Jesus Cristo. É uma história que aparece comum, mas não é uma história comum. É uma história particular. Porque se a gente seguir essa história até o fim, vamos ver que ele não é comum, mas é uma história muito particular. E essa história que eu vou contar esta noite é a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um homem, aparecia um homem na presença das pessoas, mas ele era diferente, porque ele não foi nascido entre a união de uma mulher e de um homem, mas ele foi nascido de uma outra forma. E ele viveu aqui na terra como se fosse todo mundo, mas ele era mesmo diferente. As pessoas que viviam junto com ele pensavam que ele fosse como eles, mas na realidade ele não era,
porque ele era um enviado de Deus. Ele veio aqui na terra porque os primeiros homens falharam. Então ele deveria corrigir aquilo tudo que tinha acontecido. Então não havia uma outra forma, porque o sangue de todo homem estava contaminado com pecado. Então Deus decidiu que ele próprio deveria vir aqui na terra, em fim de poder salvar o homem do pecado que ele se encontrava. Então ele decidiu de vir aqui na terra para poder salvar você e eu. E ele foi maltratado. Ele foi batido. Ele foi maltratado de todas as formas, porque as pessoas não reconheciam que ele era o Senhor. E eu me lembro ainda na Bíblia que ele foi acusado, mas não se defendeu. E eu digo uma coisa: se naquele dia Jesus abrisse a sua boca, ele não deveria ser crucificado. Sabes o porquê? Porque ele é o advogado supremo. Onde que ele fala, as coisas mudam. Então ele decidiu de não abrir a sua boca. Ele decidiu de correr aquele todo tipo de sofrimento para poder salvar a terra, eu e você. Esse Jesus é que ele me enviou esta tarde para poder lhe dizer, primeiramente, que ele te ama. Não é só amar, mas ele demonstrou aquilo quando ele decidiu deixar aqui na terra. Ele que é Deus, abandonou tudo nos céus e ele veio aqui na terra para poder te salvar. Então esse amor foi manifestado. Muitas vezes aqui na terra, há pessoas que dizem que amam, mas não conseguem manifestar. Mas o nosso Deus manifestou. Ele disse que amou muito o mundo, é por isso que ele mandou seu Filho único para poder salvar o mundo. Então esse amor é que nos toca, é que me fez viajar, sair da Holanda até aqui para poder anunciar que Jesus te ama. Ele te ama de tal forma que é capaz de fazer tudo para ti. Até a morte ele aceitou de uma maneira estranha, uma maneira que você não poderia acreditar. Nenhum homem poderia sofrer esse tipo de sofrimento que ele teve. Mas aquilo tudo porque ele te ama. E nesta noite ele veio dizer que ele te ama. Aleluia. Ele te ama na verdade. Eu sei que há pessoas que podem dizer que te amam, mas logo na primeira oportunidade, quando aconteceu uma coisa, esse amor acaba. Mas o amor de Jesus nunca vai acabar sobre as nossas vidas, porque ele te ama na realidade e ele te ama tanto. Os homens deste mundo, basta você ficar doente. Há outros até que são abandonados por seus familiares. Tentaram ajudar. 1 mês, 2, 3. Os outros podem suportar até 1 ano. Mas depois daquilo, eles abandonam. Não, já estamos cansados. Não vamos conseguir mais. Mas esse Deus, que se chama Jesus Cristo, nunca mais te abandonará. Não importa qualquer situação que você pode atravessar, ele estará contigo. Como ele diz nas palavras santas, que ele estará contigo até ao fim do mundo. O teu marido pode dizer que te ama, mas se acontecer alguma coisa aqui hoje, talvez vai ser o primeiro a te abandonar. Os teus amigos podem dizer que te amam, mas se você morrer hoje, serão os primeiros que vão te enterrar rápido, porque ele tem os seus ocupamentos, tem também coisas para fazer. Eles vão vir rápido para mostrar aquele amor. Até os outros vão vir com os óculos pretos, porque eles talvez não estão a sentir aquela pena. Para que as pessoas não vejam que não estão a chorar. Então eles colocam óculos para ver como se fosse que já choraram muito. Mas quando eras vivo, diziam que te amavam. Mas naquele dia, eles vão te abandonar.
Mas eu conheço alguém que nunca te abandonará, e ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o Deus que te ama, e ele é que precisa de ti. Ele é que te chama. Ele diz uma coisa, que ele te ama. É só mesmo o amor desse Deus que eu posso manifestar sobre ti. Não há uma outra coisa. O Jesus te ama na realidade. Se você vê o percurso dele, e tudo que ele fez aqui na terra, era só para poder te salvar. E nesta noite, há uma oportunidade que ele te concedeu. Porque ele te ama tanto. E ele te ama como você é. Mas ele não quer que você continue a ser a mesma pessoa. É por isso que essa noite, ele quer transformar a tua vida. Enfim, que você anda com ele e poder estar com ele para sempre. Como as nossas mamães vieram de cantar aqui. Eu disse ontem que todos os homens de Deus que você vê aqui à frente, todos os filhos e filhas de Deus, já assinaram um contrato com ele. Nós aqui na terra podemos ter tudo. Podemos ter viaturas, carros, barcos, tudo que a gente podemos ter. Mas eu disse ontem aqui, um dia vamos perder tudo. Porque eu nunca vi ninguém que morre, que lhe enterram com toda a sua riqueza. Eu nunca vi. Há pessoas que constroem casas, prédios, grandes imóveis, que eles próprios não gozam daquilo. São outras pessoas que aproveitam no que aquilo eles fez. A coisa importante que devemos saber é que tudo que nós temos, eu não estou a dizer que é mal, porque precisamos. Mas um dia, vamos ter que deixar tudo. Se você ama muito teus filhos, as tuas filhas, mas um dia vais ter que deixar eles. Porque nunca vi ninguém que foi enterrado e depois disseram que não. Ele amava muito a sua família, que também a sua família vão ser enterrados junto com ele. Eu nunca vi. Não sei, talvez você já viste, eu não. Eu nunca vi um homem que morre e foi enterrado junto com a sua esposa. Eu nunca vi. Mesmo se essa esposa tiver a chorar, a rebolar na terra, fazer tudo o que pode fazer, mas ao fim, se lhe perguntarem, será que também queres entrar com ele? Vai dizer, não, ainda não é a minha vez. Aleluia. Eu já participei num lugar assim. Uma mulher que estava a chorar tanto, pegaram para ela, disseram, então, já que é assim, vamos te enterrar junto, vai com ela. Não, só estava a chorar mesmo, mas o meu tempo ainda não chegou. O amor deste mundo termina aqui na terra. Mas o amor que eu estou a lhe pregar é o amor que vai até o outro lado. E neste lado, quem é o dono, quem o controla, chama-se Jesus Cristo. É por isso é importante você assinar o teu nome. Porque naquele dia, seremos chamados aos nossos nomes. Se o teu nome não se encontra no livro da vida, então você vai ficar para fora. Eu me lembro uma vez na Bíblia, os discípulos, depois de ser enviados por Jesus, quando voltaram, estavam cheios de alegria, a dizer que nós fomos lá, vimos muitos milagres, aconteceram muita coisa. Mas Jesus olhou para eles. Ele disse-lhes que vocês devem se alegrar, porque o vosso nome foi escrito no livro da vida. O importante não é o milagre. O importante não é a cura. Aquilo tudo são as quebras. O que é mais importante é o teu nome. Está escrito no livro da vida. Porque naquele dia, nós todos seremos chamados. Será que o teu nome também vai ser chamado naquele dia? Isso depende de si. E eu digo uma coisa.
que eu até gosto de dizer muito. Todos os dias que passa, nós tomamos decisões. Mas há uma decisão que é muitíssimo importante, é de entregar a tua vida a Jesus. É o mais importante de todas as decisões que você pode pegar na vida. Todas as decisões, é só uma que é importante: entregar a tua vida em Jesus. Porque Jesus, Ele é que te dá garantia. Eu disse aqui ontem até, a reencarnação não existe. Não espera que eu vou e um dia voltarei, mas terei a segunda chance. Isso não é bíblico. Isso não existe. Uma coisa que eu te digo, é dado ao ser humano e viver só uma vez. Depois disso virá a morte. Depois da morte, não há mais uma outra oportunidade. A oportunidade que você tem é hoje, não é amanhã. Porque amanhã poderá ser tarde demais. Há um homem o Lázaro. Porque eu tenho ainda irmãos que ficaram lá, que precisam de Deus. Mas o Abraão disse que lá também tem profetas. Você tinha tempo de poder aceitar Jesus. E ele não tinha feito isso. E uma das vezes eu deveria pregar alguém, um amigo pastor tinha falecido. Então eu que deveria pregar. Então Deus colocou essa palavra em mim. E eu estava a andar a perguntar ao Espírito Santo. Mas o porquê que nessa parábola só contou a história e o nome do Lázaro? O porquê que não se contou o nome daquele rico também? Uma das vezes eu estava a conduzir. E Deus falou para mim, disse, sabe o porquê que não contaram o nome daquele rico? Porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. Porque quando essas coisas aconteceram, estavam acontecendo na área espiritual. Então, como o nome dele não estava escrito, então não deveria ser citado. E eu pergunto essa noite, será que o teu nome está escrito no livro de vida? Será que o teu nome está escrito? Isso que é importante. A morte, nós todos vamos morrer um dia. Não importa. Mesmo se você ficar 100 anos aqui na terra, mesmo 200 anos, mas um dia vais morrer. A coisa mais importante, depois dessa morte, eu digo-lhe, há outras pessoas que fazem suicídio, eles dizem que quero acabar com essa vida, já está cansado. Eu vou lhe dizer hoje, mesmo se você se matar, a vida não acabou, porque do outro lado há uma outra vida. E quem é o dono dessa vida chama-se Jesus. O importante é você entregar sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele precisa de ti. E Ele quer te guiar. Podes perder tudo, não tem problema. Mas há uma coisa importante dentro de ti que tu não podes perder, é a tua alma. Não podes perder a tua alma, porque senão será tarde demais. E eu te digo essa tarde, a decisão que você tomará essa tarde, essa decisão terá influência nos séculos. A decisão que tomarás essa noite é que terá influência amanhã. É que terá influência nos séculos que vêm. Só uma decisão pode mudar completamente a tua vida. E essa decisão é de você entregar a tua vida a Jesus. Ele é que é o Rei dos Reis. Ele é que é o Senhor dos Senhores. Ele é que é o Príncipe da Paz. E Ele precisa de ti. Porque Ele é que te criou. Se você só tem a vida ao lado dele, longe dele é a morte, ao lado dele é que nós vivemos. Essa noite é uma noite muito especial para ti. Poderias perder todas as noites, mas essa noite é muitíssimo importante.
Só uma coisa que tu podes fazer é entregar a tua vida em Jesus. Porque Ele vai andar contigo e Ele vai te cuidar. Mesmo hoje se vier a morte, não tema, porque Ele estará contigo. A Bíblia me diz, a história do Lázaro, os irmãos, as irmãs delas, as irmãs dele tinham lhe abandonado lá no buraco, deixaram lá. Mas o Jesus que não abandona ninguém, quando ele veio, chamou Lázaro, Lázaro, saia, assim também ele te chamará um dia, mesmo se você morrer. E a coisa mais importante, todos que estão a Deus não morrem, porque Ele é que é a vida, e todos que estão com Ele têm a vida interna, só se encontra em Jesus Cristo. Não é outro nome, não é o nome do Muhammad, não é o nome do Buda, não é o nome de Simão Toco, não é o nome do Kimbangu, não é um outro nome, se não for o nome de Jesus, porque o nome que foi exaltado foi o nome de Jesus, o nome que está acima de todo é o nome de Jesus, o nome que liberta é o nome de Jesus, o nome que dá paz é o nome de Jesus, o nome que ressuscita os mortos é o nome de Jesus, o nome que vai te curar esta noite é o nome de Jesus. Grandes homens de Deus passaram e eu tenho muito respeito e consideração. Tenho muita consideração do Simão Toco, porque eu faço parte da família. Tenho muita consideração desses todos os grandes homens de Deus. Mas eles não poderiam mudar a vida de ninguém. Há outros até estavam ainda à procura da verdade, porque eles não sabiam também o que é a verdade. E Jesus veio na terra, diz, eu sou a verdade. Se é alguém que nós podemos seguir, aquele que é a verdade, não é os outros que não sabem a verdade. Se você lhe perguntar depois da morte, onde é que eu irei, não vai conseguir te dizer porque ele também não sabe. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Jesus que eu estou a pregar essa noite, ele sabe onde é que você irá, porque ele é que controla o mundo de hoje e o mundo de amanhã, tudo está ao seu nome, então ele tem controle de tudo. Se tem um Deus que você pode aceitar na tua vida, é o Jesus Cristo. O porquê que você vai seguir um homem que não sabe o caminho? Mas ele diz, eu sou o caminho. Os outros não conhecem o caminho. Se você perguntar aos religiosos, vão te dizer, se você vai lhe perguntar, o que é que vai acontecer depois da morte? Diz, não, eu também não sei, vamos saber só mesmo um dia. Mas eu vou te dizer, o meu Jesus, ele sabe o que é que vai acontecer depois da tua morte. É por isso que eu te apelo, essa noite, de poder receber Jesus na tua vida. Porque ele é que sabe onde é que tu irás. Mesmo se você morrer, não tenha medo. Eu não tenho medo da morte. Eu nunca tenho mais medo da morte, porque eu sei o que a morte um dia virá, mas eu sei onde é que eu irei. Ele precisa de mim, porque ele diz, eu quero, onde é que eu estou, é que vocês também venham lá. Ele disse que fui preparar um lugar para ti, enfim que onde eu estiver, você também pode vir lá. Então esse é Jesus. É o confiado. Esse é Jesus. É que nós devemos seguir. Esse é Jesus. É que nós podemos entregar as nossas vidas. Eu não estou a falar aqui do religioso. Não estou a falar também da como que chama? Não estou a falar aqui da religião. Não. O Jesus não é religião. Jesus é a vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o Deus. Ele não é a religião. A religião significa as pessoas que ainda estão a procurar o Deus. Mas nós já encontramos o nosso Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Ele não é a religião. Essa noite, a Bíblia diz, se você escutar a palavra de Deus, não endurece o teu coração.
A única boa coisa que você pode fazer toda a tua vida é este, de dar a tua vida a Jesus. Podemos orar para ti, vamos orar depois. Você vai receber a tua cura. Você vai receber o teu milagre. Mas a coisa essencial é de receber Jesus na tua vida. Você pode ser curado hoje, mas amanhã poderás tornar mais doente. Mesmo se você for ressuscitado de morte hoje, amanhã morrás mais outra vez. Mas a coisa essencial é de você ter Jesus na tua vida. E eu peço-lhe essa noite, um convite especial é lançado sobre ti. Será que queres receber esse Jesus? Ele é o Senhor. Ele é capaz de tudo. Mas o nosso Deus é respeitoso. Ele respeita. É por isso que ele pede autorização. Essa noite é uma noite especial para ti. Ouvi de longe. Eu disse aqui ontem. Já estou fora do país há 29 anos. Mas Deus falou para comigo. E disse-me, vai fazer a minha obra em Angola. E Ele me enviou somente para ti. Essa é a oportunidade que Deus te concede. Não espera amanhã. Não espera amanhã. Não veja o teu vizinho, alguém que está ao teu lado. Não veja as amizades que você tem. O que é que as minhas amigas vão fazer? Não. Cada um tem o seu destino. Não viemos no mesmo dia no mundo. Também não diremos no mesmo dia. Então a tua decisão é uma decisão particular sobre a tua vida. E eu lhe peço essa noite. Se você ouviste o som da minha voz, então eu lhe peço. Onde é que estás? Se queres receber Jesus na tua vida, que Jesus anda contigo, que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele escreva o nome no livro da vida. Eu te peço, onde é que tu estás? Levanta a sua mão, quero ver. Pode levantar a tua mão. Todos que querem receber Jesus, pode se levantar a mão, faz favor. Levanta a tua mão. Essa é uma oportunidade única. Não haverá outro. Então, assim que você levantar as mãos, pode se colocar de pé, faz favor. Coloca-te de pé, quero te ver. Estás aonde? Quem quer receber Jesus? Coloca-te de pé. Queremos te ver. Não hesita, não espera amanhã. Coloca de pé. Ok. Estou a ver muita gente aqui colocaram-se de pé. O protocolo nos ajuda. Já que vocês se colocaram de pé, podem chegar até aqui à frente, faz favor. O protocolo nos ajuda, eles levam aqui à frente. Você que está sentado, que ainda estás a hesitar, essa é a oportunidade que te foi dado. Não espere mais amanhã. Amanhã não, hoje. Hoje é o teu dia, não é amanhã. Podemos aplaudir a igreja, vamos bater as palmas para os homens que estão a vir para frente, que querem assinar um novo contrato com Jesus, que querem ser guiados por Jesus. Passa para frente, Jesus precisa de ti. Você que está lá também em cima, estamos à tua espera. Venha, Jesus, esse é o teu dia. Onde é que estás? Eu vou lhe esperar, porque Jesus te ama. E Ele quer fazer uma coisa melhor na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Todas as macumbas da tua família hoje vão cair. Tudo vai ser consumado, porque você tomaste uma boa decisão de seguir Jesus na tua vida. Nós os outros também um dia tínhamos tomado essa decisão. Você que está lá em cima, vem rapidamente, vem rapidamente. Jesus te chama, vem.